Senhoras e senhores, meninas e meninas, gente grandes e pequenas, tudo certo com você? Aí do outro lado da nossa telinha, como a nossa headline já pré-anunciou, hoje nós vamos reagir ao Marcelo Brigadeiro falando sobre o que está ocorrendo com alguns atletas do segmento MMA, artes marciais mistas. Para que você entenda o que está acontecendo com eles, a gente precisa acompanhar a matéria da ESPN e já sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Acompanha comigo. A matéria que eu li hoje foi essa aqui, ó, da ESPN, que traz o senhor Fabrício Werdum aqui em destaque. E é uma matéria sobre uma ação coletiva que diversos lutadores do UFC estão movendo contra o UFC. Diversos lutadores e ex-lutadores que estão movendo contra o UFC por conta do tipo de business que é o MMA, né? O UFC, para quem não sabe, a carreira do atleta de MMA é muito ingrata. O cara não tem um salário, ele só ganha dinheiro quando ele luta. Então, sei lá, se ele se machucar, ficar um ano sem lutar, ele fica um ano sem ganhar dinheiro. Tem várias outras dificuldades. Por exemplo, no caso do UFC, eles têm um acordo de exclusividade de patrocínio com a Venom e você não pode expor os seus patrocinadores pessoais lá, isso dificulta você obter patrocinadores. Você não tem um plano de aposentadoria, você não tem... É muito difícil realmente. Então um monte de lutadores se uniram e moveram essa ação contra o UFC, dizendo que alguns deles estão inclusive com sequelas sérias de saúde por conta da natureza do esporte, que é agressivo demais. E estão pedindo ali alguns bilhões de reais, né, nessa ação coletiva. O UFC ofereceu uma grana para fazer acordo, aí a justiça, os lutadores aceitaram e a justiça americana não topou e resolveu tocar para frente o processo, e o processo está correndo. Deixa me ver aqui se eu estou entendendo. Me diz aí do outro lado se você chegou a essa mesma conclusão. Pelo que vejo aqui, os atletas estão querendo indenização. Eu acho que é isso aí, diante das circunstâncias de alguém que se expôs e talvez em algum momento, em alguma transmissão, em alguma luta que você já tenha visto, você talvez já tenha feito a mesma pergunta que muitas vezes eu já fiz. Como um ser humano consegue passar por uma situação de tamanha agressividade e ainda assim sair com a saúde intacta? O que é interessante é que a principal função de um juiz de MMA é manter a integridade do atleta. Agora me responde, como manter a integridade física de alguém que está no ambiente exatamente para, num bom português, levar porrada? E não é qualquer pancada, são pancadas de alguém altamente treinado para machucar um outro alguém. Como manter essa integridade? Então o resultado é esse que você vê aí que está acontecendo. Vamos dar sequência aqui ao vídeo para que você possa entender de fato o que está ocorrendo com alguns atletas. Continuando aqui o que o Werdum diz, monitoro esse cisto com exames semestrais para determinar se ele está crescendo. Até o momento, nenhum tratamento para a encefalopatia traumática crônica foi encontrado. Realmente não existe tratamento para esse tipo de coisa. É algo que tende inclusive a evoluir e não tem tratamento até o momento. Esse acordo seria realmente um dinheiro que mudaria a minha vida e de outros membros da classe. Esses fundos também permitiriam que eu e minha família concluíssemos a construção da nossa casa no Brasil, revelou Werdum em parte de seu depoimento. Aí que continua dizendo, a matéria diz o seguinte: Vanderlei Silva em situação similar. O relato da presença de um cisto no centro do cérebro do Werdum assustou boa parte dos fãs do esporte de combate. Mas sequelas na região são frequentes em atletas que dedicaram a vida às artes marciais. Apesar de não ter esse quadro específico, as circunstâncias desses atletas não são nada confortáveis e, como se não bastasse, existe uma inclinação aí à evolução desse quadro e não tem um tratamento específico para que o problema seja solucionado. Então veja que não é nada confortável o que está acontecendo com esses atletas. Esse acordo seria realmente um dinheiro que mudaria a minha vida e de outros membros da classe.
Esses fundos também permitiriam que eu e minha família concluíssemos a construção da nossa casa no Brasil, revelou o Verdun em parte de seu depoimento. Aí que continua dizendo, a matéria diz o seguinte, Vanderlei Silva em situação similar. O relato da presença de um cisto no centro do cérebro do Verdun assustou boa parte dos fãs do esporte de combate. Mas sequelas na região são frequentes em atletas que dedicaram a vida às artes marciais. Apesar de não ter esse quadro específico, Vanderlei Silva também abriu o jogo e revelou que sofre as consequências das concussões e lesões cerebrais adquiridas ao longo da sua vitoriosa carreira. O Cachorro Louco também encaminhou, assim como Fabrício Verdun, uma carta aprovando o atual acordo sugerido pelo UFC no processo antitrust. Agora, o que mais me chama a atenção, e antes de passar para a reflexão aqui do Marcelo Brigadeiro, ele faz aqui uma observação que é muito válida. Presta muita atenção, acompanha comigo. Aqui, antes da gente fazer as reflexões, eu já quero dizer que o meu recado que eu tenho para o Verdun e para o Vanderlei é que as nossas diferenças continuam. E aqui eu lembro, né, eu sempre gosto de lembrar para que as pessoas não achem que o Brigadeiro é cuzão, o Brigadeiro... Não fui eu que comecei isso. Eu sempre respeitei os dois, sempre respeitei o Vanderlei, sempre respeitei o Verdun, sempre falei... Eu nunca tinha falado do Verdun em nada. Às vezes que falei do Vanderlei, falei sempre de uma forma muito respeitosa. E eles, por conta de política, resolveram me atacar. Então as nossas diferenças, Verdun e Vanderlei, nossas diferenças continuam, tá? Eu não estou aqui querendo ser amigo de vocês, mas esse vídeo é um vídeo onde eu quero me solidarizar a situação de vocês. Eu quero emanar energias positivas para vocês, dizer que eu oro pela saúde de vocês, a partir de agora, sabendo disso, e que eu vou pedir a Deus, inclusive essa noite, que Ele possa proteger a família de vocês e ajudar que vocês não tenham consequências mais graves dessas lesões que vocês têm. Eu acredito... Essa atitude, em especial, me chamou bastante atenção, porque dada a degradação do ser humano na atualidade, e isso eu falo com muita precisão, e você aí do outro lado, se observa bem o que está ocorrendo na atualidade, sabe muito bem que as pessoas mais odeiam do que amam. E odeiam com tanta intensidade, com tanta contundência, que diante algumas pessoas, e eu diria assim, com atitude... Eu acredito que eu não estou errando feio se eu disser que são pessoas mesquinhas, que odeia ao ponto de serem capazes de vibrar com uma situação dessas que está ocorrendo com Verdun e com Vanderlei Silva. Talvez você aí do outro lado seja fã desses atletas e talvez você em especial não vibre, mas eu digo na condição de alguém que é oponente ou que tem diferenças, como as diferenças aqui citadas pelo próprio Marcelo Brigadeiro, e segundo ele, eu não estou tomando partido, segundo ele não atacou nenhum desses dois homens. A moto está passando aqui na frente fazendo discurso de ódio, calma aí. Segundo a própria defesa do Marcelo Brigadeiro, ele deixa muito bem claro que nunca se dirigiu a esses dois atletas de forma desrespeitosa, nem os atacou. Ao contrário, por questões políticas, iniciaram aí as diferenças existentes entre eles. O fato é, quando pessoas são oponentes, são inimigas ou se odeiam, é muito comum você ver as pessoas mais vibrando, mais dizendo bem feito diante do que está acontecendo, do que tomar uma atitude, eu diria, se falar no português acessível, porque é isso que eu estou sentindo o desejo de dizer, uma atitude tão bela quanto essa, ao ponto de dizer que vai se colocar em oração, vai emanar energias positivas para que o pior não venha acontecer. Me diz aí, você vê com muita frequência alguém se posicionar dessa maneira? Coloca aí nos comentários, por favor. Eu acredito que até entre adversários e inimigos, algumas questões precisam estar além disso, além das diferenças.
e essa é uma dessas. Questão de saúde, eu acho que precisa estar além das nossas diferenças, porque envolve os familiares de vocês, os seus entes queridos, todo mundo sofre com uma situação dessa, e eu sei que esse tipo de situação é algo bem grave. Eu já estudei bastante sobre isso, eu sei que é algo grave e que vocês devem sim estar preocupados, e quero aqui deixar claro que me solidarizo com isso. Fica também de alerta, tem muitos lutadores que me escutam, que assistem meus vídeos, que fique de alerta para vocês. São ossos do ofício, tá? Eu infelizmente eu me aposentei com 24 anos por conta de inúmeras lesões. Então, me diz aí, você, diante dessa situação aí, qual seria a tua postura? Ele disse que até mesmo entre pessoas falando não bom e claro português, que tem diferenças, que não se gostam ou que se odeiam, quando a situação são questões delicadas como essas aqui colocadas, é possível sim deixar as diferenças de lado e levar em consideração o que realmente precisa ser levado em consideração. E o que precisa ser levado aqui em consideração é um pouco de empatia, tendo em vista que esses homens, independente aí das divergências que existem entre eles, eles têm família, e que a questão de saúde aí acaba de alguma forma se estendendo a todos, né, que compõem essa família. E empatia é o quê? Tentar colocar-se no lugar do outro. Me diz aí o que você diria a respeito dessa atitude do Marcelo Brigadeiro. E se você ficou até aqui, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comenta também aí, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!